Vou convidar agora o nosso terceiro orador, o Sheikh Suleiman, para nos ajudar em 15, um pouco mais minutos, nesta conversa, nesta família que se formou nesta tarde. A Sua Eminência, o Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, bênçãos e misericórdia de Allah esteja com todos vós. Vou dispensar todos os salam aleiks, baseando simplesmente observando o protocolo, como diz, todo o protocolo observado, ir diretamente ao tema aqui que me é atribuído. E gostaria de parabenizar os meus dois antecessores pela capacidade de síntese e agradecer pelo tempo não usado, que poderá ser não desperdiçado. Temos que usar o tempo que nos dão. Portanto, eu acho que não é muito ético não usarmos o tempo que nos é dispensado, que nos é proporcionado, mas eu gostaria de imitá-los quando crescer. Portanto, ser exatamente como eles, com essa capacidade de síntese. Disso, os mais velhos conseguem falar, tem uma, na terminologia árabe diz Jawami al-Kalim, palavras concisas. Portanto, quando eu crescer, gostaria de ter esta capacidade de síntese, mas vou tentar. Não é? Diz, olhando os mais velhos, você consegue aprender alguma coisa. Eu vou direto ao meu tema, não é? Que é falar do papel das confissões religiosas para a promoção da paz em Moçambique. O papel das confissões religiosas na promoção da paz e segurança em Moçambique numa perspectiva islâmica. Portanto, o que eu estarei aqui a abordar será a perspectiva islâmica e não aquilo que foi aqui abordado com os meus dois antecessores. Pelo que agradeço, não é, o saber que foi aqui transmitido, que foi muito bem acolhido. Tem vários pontos que os dois oradores mencionaram que são consensuais, que eu também trago aqui e irei dispensar esta parte, portanto fica, já as palavras aqui mencionadas serão também as minhas. Para falar deste tema, eu iria contextualizar antes, que é compreendermos a paz propagado pelo Islã, ou no Islã, e do terrorismo. Falar dos ensinamentos islâmicos sobre a paz e a tolerância, papel dos líderes religiosos e instituições islâmicas na promoção da paz, versículos alcorânicos, assim como ditos enfatizados do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, assim como por todos os outros profetas, a importância da paz e segurança num Estado. Combate à radicalização e extremismo, condições extremas ou condições e termos desfavoráveis do Tratado do Hudaybiyah como forma de evitar conflito armado, assim como manter a paz. Ilações extraídas, assim como passos para que os resultados sejam alcançados. Para falar do Islã, compreender o Islã, uma vez que estamos aqui a fazer o papel das confissões religiosas, falando diretamente o papel do Islã na promoção da paz, é preciso entendermos o que o Islã advoga. Portanto, para nós entendermos o que o Islã advoga, nós temos que entender, antes de mais, que o Islã é uma religião de paz, de compaixão, de justiça, que condena veementemente o terrorismo e a violência contra inocentes. O problema que é notório é no julgamento que o Islã sofre, de ser frequentemente mal compreendido e erroneamente associado ao terrorismo devido às ações de uma minoria extremista. Os muçulmanos oram 5 vezes, no mínimo, por dia, orando pela paz. A saudação dos muçulmanos é pela paz. É verdade que alguns terroristas, quando estão a cometer as suas atrocidades, gritam Allahu Akbar, que as pessoas logo associam isso ao islamismo. Aquele que diz Allahu Akbar e aquele que diz Muluku Mulupale é a mesma coisa. Eu sei que vocês não entenderam, mas eu não vou traduzir. Os que estão a rir acho que entenderam.
Muluku Mulupale é exatamente Allahu Akbar. Quando ele diz Muluku Mulupale em Macua, ninguém diz este é muslim. Ninguém. Mas quando diz Allahu Akbar, é um muslim, é terrorista. Há terroristas árabes, não muçulmanos. É uma língua. Assim como dizer Deus é maior. É o Allahu Akbar. Portanto, o Islã não permite, conforme estive aqui a dizer, na intervenção do painel antes do nosso, que o Islã nem sequer permite nomes aterrorizantes. Eu lembro quando estava uma vez num seminário igual, estava alguém e eu fiz menção exatamente esta frase, que o Islã não permite uma pessoa com o nome Guerra. Guerra não é permitido, ter nome Guerra. E estava um dos painelistas, o nome era Guerra. Eu disse, no Islã, a primeira coisa que nós teríamos que fazer para este senhor, que era de uma certa confiança, era a primeira coisa a fazer é trocar o nome dele. Porque é um nome aterrorizante, cria terror. O Islã nem sequer isso permite. Portanto, os ensinamentos do Islã sobre a paz são vastos. E eu tenho aqui vários versículos do Corão. Eu queria mostrar aqui através do projetor, mas na hora certa sempre acontece aquelas coisas que você pode ensaiar, funciona, na hora certa aquilo já não funciona. É um caso concreto que estamos aqui a viver, mas eu irei fazer menção. O Islã é mal interpretado porque as pessoas não vão para as fontes do Islã. O Islã tem suas fontes. Ninguém pode falar do Islã sem saber qual é a base do Islã. Não é através da informação que nós vemos nos canais de televisão, nos órgãos de comunicação social, que nós vamos julgar o Islã. O Islã tem suas fontes, 4 fontes principais do Corão, do Islã, que é a Corão, que é a Sunnah, que é a Ijma e que é a Qiyas. Corão, que é o livro sagrado revelado do profeta Muhammad, livro de Allah divino revelado do profeta Muhammad. Sunnah, que é a metodologia e tradição do profeta Muhammad. Consenso dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por fim, a analogia. Portanto, tudo no Islã deve ser baseado nisso e não fora disso. O papel dos líderes religiosos no Islã e a instituição islâmica na promoção da paz, temos a dizer que os líderes religiosos e as instituições islâmicas, em particular, desempenham um papel ativo na prevenção do terrorismo, na promoção da paz e segurança, que deve ser feito por meio de sermões, propagandas educacionais, iniciativas comunitárias na base de escrituras sagradas. Na base de escrituras sagradas. A religião, a fé e a omnipresença de Allah, de Deus, omnipresença divina, é a única que faz com que haja uma mudança comportamental. Conforme o meu antecessor esteve aqui a mencionar, que as religiões sempre estiveram ligadas à política. Sempre estiveram ligadas. Sempre estiveram ligadas. Portanto, os governos, quando não conseguem implementar uma norma, os seus parceiros são confissões religiosas. Sempre foram confissões religiosas. Querem, e temos um exemplo no Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou como um profeta, encontrou árabes como piores alcoólatras da história humana. Piores alcoólatras. Portanto, paulatinamente isso foi alterado. E como é que foi? Através da fé, até que chegou o dia em que se disse, a partir de hoje, o álcool tornou-se proibido. Madina, a cidade de Madina começou a jorrar álcool, escorrer álcool. Porque todos, naquele mesmo momento, por causa da fé, eles abandonaram o consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, o que faz com que haja uma mudança comportamental? É fácil, diante da sociedade, na frente das pessoas, nós manifestarmos um comportamento saudável, um comportamento social, não é, que toda a gente espera. Mas na solidão, na escuridão da noite, quando você está diante de uma oportunidade, a única coisa que faz com que a pessoa tenha aquele comportamento que o Estado quer que os seus cidadãos tenham é a fé em Deus. Ele diz que Deus está-me a ver, eu não posso ter esta conduta. Então, as confissões religiosas sempre estiveram com o poder político. São vários versículos do Corão em que o Islã incentiva a paz. Vários. Tenho aqui inúmeros versículos, não serei capaz de abordar todos. Por exemplo,
Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. O versículo continua e Allah diz: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Allah diz: preparem para combater os vossos inimigos. Vos atacarem, vocês devem combater, devem se defender. Mas, se eles se inclinarem para a paz, فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Vocês também devem inclinar-se para a paz. Este é o que o Corão advoga. É o que o Corão advoga. Nós temos que ir pela paz. O Corão diz que Muhammad foi enviado como misericórdia para a humanidade. A misericórdia. E Allah diz: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Quando um mushrik, aquele que está a atacar a ti, o Muhammad, aquele que conspira contra ti o momento inteiro, se ele pedir refúgio a ti, pedir proteção a ti, Allah diz a Muhammad: فَأَجِرْهُ, dê proteção. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ, depois faça-lhe chegar a um lugar seguro, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, para que ele possa escutar a palavra de Allah. Não vais combater ele através da força. Faça-lhe escutar a palavra de Allah e ele vai se corrigir. Este é o Islã. O Islã advoga isso. O Islã não diz para lutar. O Islã diz: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Você tem o direito de se vingar em proporção àquilo que você sofreu. Mas o versículo logo a seguir diz: وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Mas se vocês forem impacientes e não optar pela vingança, isso é melhor. Este é o que o Islã advoga. Allah diz: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah diz: aquele que tirar a vida de um muslim propositadamente, imerecidamente, Allah diz: a finalidade deste indivíduo é inferno. A finalidade é inferno. E aquele que tirar a vida de alguém imerecidamente, o Corão também menciona: وَمَنْ قَتَلَ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Aquele que tirar uma vida é como se tivesse tirado a vida da nação toda. E aquele que salvar uma vida é como se tivesse salvo a nação toda. Uma só vida. Portanto, o Islã advoga esses princípios. Nós vamos encontrar outros versículos onde o Corão diz: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Allah diz ainda: فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Aquele que tem direito de se vingar, não é? Tem direito de se vingar por homicídio. É um direito. A Bíblia advoga isso. Olho por olho, vida por vida, nariz por nariz, por aí em diante. O Corão faz menção ao mesmo aspecto, mas Allah diz: فَلَا تُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Você se vingar em tirar a vida do outro não é a melhor opção. Se você puder resolver de uma outra forma, opte por este caminho. O Corão diz: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. As pessoas dizem: os ataques em Cabo Delgado são muçulmanos que estão a impor a sua religião. Não conhecem o Corão. O Corão diz: Allah não proíbe-nos tratar bem aqueles que não são professantes da nossa religião. الذين لم يقاتلوكم, não estão a combater a vocês. ولم يخرجوكم من دياركم, não vos expulsou das vossas casas. O Corão diz: Allah não proíbe de vocês tratarem bem essas pessoas. Não são muçulmanos. Não são muçulmanos. E este é um exemplo que uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam tinha com seus familiares que não eram muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não há problema em você tratar bem essas pessoas que não são muçulmanos. É o que o Corão menciona. لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ. Vários versículos do Corão. Ditos profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: لا يحل لمسلم أن يروع muslima. Nem sequer é permissível um muçulmano assustar outro muçulmano. Não é permissível assustar. Não pode fazer isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man hamala alina as-silah falaysa minna. Aquele que aponta arma a um muçulmano não faz parte de nós. Apontar arma. Arma não é só pistola. Arma branca, faca. Apontar um muçulmano, apontar alguém imerecidamente. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: falaysa minna. Este indivíduo não pertence a nós. E são vários versículos do Corão. E o Corão advoga em fazermos o bem. O bem. O Islã diz que nem sequer podes desconsiderar o bem, por mais que seja por um simples sorriso.
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Profeta sallallahu alaihi wasallam, فَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ. Todo bem que você for fazer é considerado como uma caridade. Portanto, o Islã combate a radicalização, o extremismo, e o profeta sallallahu alaihi wasallam hesitou, deixou de fazer a peregrinação Umrah, foi impedido de entrar em Meca. Foi impedido de entrar em Meca. E os companheiros disseram, nós vamos lutar porque nós estamos certos e estamos no caminho da verdade, não vamos aceitar esta barreira que os descrentes colocaram aqui. Nós não vamos aceitar, nós vamos entrar em Meca. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma visão ainda acima. O profeta sallallahu alaihi wasallam, está bem, vamos fazer um acordo. E todas as cláusulas desse acordo, todas as cláusulas eram desfavoráveis aos muçulmanos. Todas as cláusulas. Eu podia ler, por isso eu queria projetar, só para mostrar. Estamos aqui num seminário e a mesma coisa para consciencializar os nossos irmãos, para entenderem, sempre que estiver diante de uma situação dessa, a violência não é o passo. São vários pontos. Por exemplo, naquele acordo chegou-se a afirmar que os muçulmanos tinham que voltar. Não vão entrar aqui em Meca, voltam no ano seguinte e só ficam 3 dias. Não podem vir armados. As espadas que eles trouxerem devem estar embainados. E das cláusulas mais difíceis que estava no acordo é que se algum cativo muçulmano que está em Medina fugir de Medina para viver em Meca, onde estavam os descrentes, não tinha que ser devolvido. Mas o inverso não podia acontecer. Se um muçulmano de Meca fugisse para Medina, este tinha que ser devolvido. Esta foi uma cláusula muito difícil. E Umar radiallahu anhu veio e disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam, fa'alama nuti daniya fi dinina. O profeta de Allah, por que nós vamos aceitar essa humilhação? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, eu sou mensageiro de Allah. Eu sou mensageiro de Allah, Allah está-me a guiar, está-me a orientar e vamos fazer o que eles querem. Quando eles estavam a voltar, Allah revelou versículos do Coran. Inna fatahna laka fathan mubina. Hoje nós concedemos-te uma grande vitória. Umar radiallahu anhu veio e disse, o fatuhu ya Rasulallah, o profeta de Allah, é conquista essa. Estamos a voltar, não entramos em Meca. Colocaram várias condições. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, sim, é conquista. E até neste momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam, este foi no 6º ano Hijri, já esteve 13 anos em Meca, mais 6 anos em Medina, 19 anos. No 8º ano Hijri, este acordo foi quebrado pelo incumprimento dos mushrik. O número de muçulmanos que abraçou, o número de mushrik, de não muçulmano que abraçou o Islã em 2 anos, foi superior aos 19 anos que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve em Meca e em Medina. Num intervalo de 2 anos, quando começou a existir circulação de pessoas e bens, já conseguiam sair de Meca para Medina, de Medina para Meca e conseguiam ver o Islã, ver o que era o Islã. O exemplo de Thumama, um exemplo maravilhoso que todos nós gostamos de contar sempre para mostrar quão pacífico o Islã é. Quando o Thumama foi preso no Bani Hanifa e ele foi trazido no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi amarrado no masjid. O profeta chamou ele para o Islã, convidou, ele recusou, disse não quero. Mas ele foi amarrado. O profeta ia, por 3 dias ele esteve no masjid. O profeta ia perguntar, mas ainda caiu Thumama? Thumama, hoje o que você tem a dizer? Hoje você está preso na mão dos muçulmanos. Ele disse, ya Muhammad, in taqtul dha damin, wa in tun'im ala shakir, wa in turidil mala, fasal tu'ta minhu ma shi'ta. Muhammad, se você me aniquilar, você tem toda a razão, está-se a vingar porque eu fiz a mesma coisa. E se você me livrar, eu serei grato. Se você quiser o resgate, peça quanto quiseres e eu irei te dar. O profeta ignorou ele. 2º dia foi a mesma questão. E 3º dia, quando ele foi solto, ele foi para um lugar, tomou banho, voltou e disse, proferiu as palavras de testemunho do Islã. E ele disse, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu testemunho que tu és o verdadeiro mensageiro e eu hoje submeto-me a esta religião. Quando ele conseguiu ver aquilo que o Islã advocava. Portanto, para terminar, completando aqui os meus minutos, o Islã é uma religião de paz. O que os líderes muçulmanos, o que a religião islâmica deve fazer nesta promoção é transmitir esses valores do Islã. O Islã não é pela guerra, o Islã é pela paz. O único momento que o profeta sallallahu alaihi wasallam se vingou foi de forma defensiva e não ofensiva, e assim que deve ser a pregação
transmitir os valores dos muçulmanos, o valor do Islã e incentivar sempre o diálogo e a paz, transmitindo desta forma os valores que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu. E agradeço esta oportunidade por ter me concedido somente 1 minuto do orador que me antecedeu. Muito obrigado.